Olá, escovistas! Hoje vamos falar sobre um assunto que é o nosso foco aqui e que, inclusive, foi a inspiração para estarmos aqui escovando muitas ideias e inspirando mais profissionais ainda. Esse episódio, então, é para você profissional que está sempre em busca de conhecimento e aperfeiçoamento. E também para você que está começando e quer saber mais sobre os primeiros passos para iniciar a carreira. Bora escovar essa ideia com a gente? O nosso convidado de hoje, então, é uma referência em educação tão grande, já ganhou 3 vezes o reconhecimento global Vela, pelas suas habilidades técnicas e pela sua colaboração no mercado da beleza, que atua com tanta humildade em passar o seu conhecimento adiante, que ama colorir e cortar cabelos, mas, acima de tudo, ama educar. Glauco Braga. Olá, Olá, Glauco! Olá! tudo Primeiramente, bem? obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Estamos a alguns quilômetros de distância, né? Mas é um imenso prazer te receber e contribuir ainda mais para essa galera aí que está nessa carreira que é tão maravilhosa que a gente ama tanto. Imagina, meninas, o prazer é todo meu. Fico super honrado aí em participar desse projeto, né? Eu tenho acompanhado alguns, não vou mentir, não dá para assistir às vezes todo, né? Ou Sim. todos. Mas assim, eu acredito que todo projeto que tem como propósito levar mais informação, né, para as pessoas é parte já da educação, né? Então, para mim é uma honra muito grande. Eu agradeço demais aí o convite. Vamos trocar essa ideia, escovar essas ideias, né? Opa! Bora lá. Sim. Então, já vamos começar com uma pergunta que é para dar aquela dica para a galera. O que é sucesso para você, Glauco? Nossa, é muito subjetivo, né? Eu estava pensando sobre isso, né? Sobre o que é o que é o sucesso, o que é ter sucesso e hoje, né? Pensando na minha vida profissional, pensando no meu trabalho, eu fiquei me perguntando, né? Será que eu tenho sucesso? E eu acredito, né? Respondendo muito particularmente, eu acredito que sim, eu tenho sucesso, porque o sucesso para mim é quando você consegue fazer o que ama, fazer o que te faz bem, né? E ainda ser pago por isso. Olha que maravilha, né? Porque, Perfeito. porque muitas vezes tem pessoas que recebem muito bem, ganham super bem, né? Mas não fazem o que amam. Aí você tem o desfrute financeiro, né? Mas não tem uma realização profissional. Tem pessoas que têm realização profissional, mas que infelizmente aquele trabalho que ela tem, aquela escolha, aquilo que faz ela ficar feliz, não consegue ser o suficiente para manter o básico ou oferecer conforto, segurança na medida que a pessoa precisa. Então, para mim, sucesso é quando você faz o que ama e ainda assim você consegue ter conforto, segurança e ser respeitado por isso. Ai, com certeza. Que legal. E como que é ser responsável por capacitar os profissionais e, além disso, cuidar das comunidades de Vela Company, como os artistas, os sites e embaixadores? Nossa, essa vai fazer um ano agora, né? Agora em outubro vai fazer aniversário que eu estou nessa posição dentro da vela, né? A gente costuma usar muito esse termo de posição, porque cargo tem um quê mais corporativo e tudo. E dentro desse universo, né, das comunidades, é muito satisfatório, né? Extremamente satisfatório, porque você está levando a educação de uma maneira muito específica, né? Porque você está lidando ali com um grupo de pessoas, né? Como a gente chama, né? De comunidade, e você está levando capacitação, você está levando apoio, suporte para um grupo de pessoas que participam dentro da companhia, né? Em duas frentes, né? Minimamente, né? Primeiro, alguém que é da comunidade, acima de tudo, ele é um cliente da vela, né? Então, já tem o peso máximo que já poderia ter. E
o segundo peso que a comunidade tem, que essas pessoas são as pessoas que falam pela marca, né? Falam pela Vela, falam pela Sebastian. Temos comunidades de Nioxin também, não sou eu quem lidero, né? Mas liderar a comunidade tem uma satisfação muito grande de você estar envolvido, né, com pessoas que são extremamente criativas, que são pessoas que têm um trabalho maravilhoso, né, que estão lá justamente por ter uma trajetória assim fantástica, né? Só que ao mesmo tempo a gente também tem essa questão de ter uma responsabilidade muito grande, porque você precisa levar um conteúdo, levar um treinamento, oferecer um suporte que tem que condizer com o nível que essa pessoa está, né? E um artista Vela, um artista Sebastian, um embaixador, são profissionais que têm um alto nível de conhecimento, de experiência, né? São pessoas que viajam o mundo, né? Têm recursos para isso, já fizeram várias academias, têm acesso a diversas fontes, né, de conteúdo e conhecimento. Então, ao mesmo tempo que é satisfatório, que traz para a gente muito prazer, sempre que a gente organiza um treinamento, é sempre pensado com muito, muito detalhe, com muito requinte, né? Porque essas pessoas têm uma régua de expectativa muito alta. Então, é satisfatório, porém, é uma missão muito de muita responsabilidade. Certo. Imagino. Eu imagino, porque o nível é muito elevado, né? Então a gente precisa imaginar todo um contexto, porque é muita exigência, é muita responsabilidade, né? Que bacana. E Glauco, então, a gente queria saber de ti, como foi o teu início de carreira? Conta um pouquinho da tua trajetória, da tua... Como aconteceu a profissão cabeleireiro? Nossa, agora é a hora que a gente entrega a idade, né? Porque essa viagem no tempo aí, que é bem legal. Hoje, né? Hoje, assim, esse, esse ano aqui marca algo bem interessante, né? Porque pensando como o cabeleireiro, né? Quando eu lembro quando lá no salão eu fui promovido, né, a cabeleireiro, foi em 2003, né? Então, a promoção. Mas eu comecei na área fazendo meu primeiro curso de cabeleireiro lá nos anos 2000, né? Eu sou mineiro, né? Não tenho sotaque porque eu nasci em Minas e depois eu vim, né, para São Paulo muito pequeno, bebê ainda, e só que aí depois eu retornei com a minha família para Minas Gerais com 9 anos tal, e lá eu fiquei por um período, e foi com 18 anos que eu comecei a fazer o curso de cabeleireiro. Fiz assim curso, acho que igual boa parte das pessoas, eu fiz numa instituição onde o curso era bem simples, né? Então a professora tinha mais boa vontade do que recurso e conhecimento, né? Mas assim foi um momento muito legal. Então foi lá num SESI em Passos, né, no interior de Minas Gerais, que eu dei meus primeiros passos assim dentro da profissão, fazendo um curso básico, né, de corte escova. E com 18 anos, a minha mãe morava aqui em São Paulo, e foi até por uma ideia do meu pai, né, que ele falou: ah, Glauco, por que você, né, não busca uma profissão como a da sua mãe? Ela tem sucesso, né? Já falando do sucesso mais uma vez, né? Porque ela fazia o que gostava e tinha recursos a partir disso, né? E ele falou: ah, vai lá, fala com ela, vê se ela não consegue uma entrevista lá no salão que ela trabalha. Você faz um curso aqui, vai para lá, vai que dá certo, né? E eu falei: vou tentar. Falei com ela, liguei para minha mãe, ela falou: ah, faz o curso aí que eu converso aqui. E foi indo assim, deu certo. Eu fiz o curso, vim para São Paulo, fiz o teste. Essa parte da história é muito legal, porque o meu pai perguntou, né, para a professora lá do SESI, a professora Edina, né, me lembro como se fosse hoje, né, apesar de fazer 23 anos que isso aconteceu, né?
ela falou pro meu pai perguntou para ela, ele tá pronto? Ela falou, não, tá pronto, né? Tá Tá perfeito. Eu arrasando. fiz um curso de 9 meses. E Eu, aí eu, nasceu o Glauco cabeleireiro. né, 9 meses, eu não hoje eu não me sinto pronto, imagina com 9 meses de curso, né? E aí ela falou, não, ele tá pronto. Aí eu vim para São Paulo achando que eu estava pronto também. E fui fazer o teste no salão que a minha mãe trabalhava. E era uma rede de 5 salões aqui em São Paulo, né? Então, imagina, era mais focado na Zona Leste de São Paulo. Então, a matriz era na Penha, que é um bairro aqui da Zona Leste. Tinha salão no Tatuapé, que é outro bairro. Tinha na Zona Norte, Vila Guilherme, e dois em 2 cidades vizinhas aqui de São Paulo, que é Arujá e Suzano. O salão chama, né, ainda Márcia Maria. E quando eu fiz o teste, nossa, pensa assim, é quase vídeo cacetada, sabe? Porque é, no curso, né, só tinha aqueles lavatórios mais simples, sabe? De fibra, né? Que é o Aham. italianinho, que eles chamam, né? Aquele lavatório pretinho, de fibra. O chuveirinho não tinha nem. Era só a mangueira, não tinha a Uhum. pontinha do Ah, chuveiro. Era aquela água essa água corrente, direto. parecia de bica. E aí eu cheguei lá. E o salão era, tipo, tinha 8 lavatórios de cuba de louça enfileirado, imagina. Eu nunca imaginei ver um lavatório daquele, que dirá 8 enfileirados, né? E aí o meu primeiro teste foi lavar o cabelo, né? E eu não sabia usar a mangueirinha, né, que era duchinha de apertar, assim. Já molhei a cabeça, o rosto da pessoa, e na hora eu já fui pensando assim, vou ter que ir procurar em outro lugar, né? E assim foi, deu certo, ela acreditou. Ela falou, olha, Glauco, como cabeleireiro é impossível, né? Como assistente você tá cru, né? Mas se você tiver força de vontade, se você tiver o interesse, eu posso te contratar como meu assistente, né? E isso quem me falou foi a dona do salão. Uhum. E aí eu falei, poxa, nossa, eu vou perder essa oportunidade de jeito nenhum, né? Falei, claro, começo a hora que você quiser. Ela falou, então pode vir amanhã, vem de roupa branca. E eu comecei nesse salão, e assim foi o começo da profissão, né? Uhum. Vamos dizer assim. E lá nesse salão eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, né, profissionais que trabalhavam lá, assistentes, cabeleireiros, que tinham uma valorização, né, tem até hoje, né, que esse valor pela educação muito forte. E eu fui contagiado por essas pessoas, né? A Jaqueline, o Anderson, a Marli, a Tânia. Então, todos esses profissionais que trabalhavam lá foram profissionais que me deram um direcionamento sobre como me capacitar, como me tornar um profissional melhor e mais rápido, né? Se eu fosse buscando educação. E eu acredito que foi ali o meu grande primeiro passo em acreditar que a educação era o grande diferencial para aquela profissão também, né? Também, não era só uma questão de ter o dom, porque eu ficava pensando um pouco nisso, sabe, meninas? Porque eu ficava assim, eu fui influenciado pelo meu pai, né? Foi uma sugestão dele. Eu sempre via minha mãe trabalhando, mas eu nunca tive uma ligação, né, afetiva com a nossa profissão. Então eu ficava pensando assim, poxa, eu acho que o dom eu não tenho, porque eu não tive um interesse natural, automático pelo universo da beleza, mesmo tendo a minha mãe ali trabalhando. Quando minha mãe começou, ela atendia em casa, né? E nunca foi uma profissão que eu olhei com um magnetismo, sabe? Nunca me atraiu, né, a Uhum. profissão, nunca tive esse olhar. Mas aí depois eu pensei assim, poxa, se eu não tenho dom, eu percebi que existe um outro caminho, que é o caminho do aprendizado, da técnica, né, do estudo, da educação. E eu fui por esse caminho aí, até que um dia
eu fui fazer um dos cursos, né, que a gente sempre fazia, praticamente todas as segundas-feiras que a gente tinha disponível, a gente estava fazendo algum curso. E ia praticamente assim, em tudo que estava disponível, né? Como o salão era um salão grande, fazia bastante compras, né? Então tinha muitas marcas que passavam lá, deixavam um convite, né? Para a gente poder fazer o curso. Na época, alisamento era muito forte, né? Então a gente tinha muitos cursos de alisamento, tinha grandes marcas que vendiam no salão também. Então sempre tinha oportunidade. Bastava querer para ter um curso para poder fazer numa segunda-feira. Até que um dia, né, aconteceu quase que um combo, né? A gente tinha um convite disponível lá para um curso da vela, e na mesma semana que o vendedor deixou o convite, né, que o convite era para a semana seguinte, naquela semana foi uma educadora da vela, né, que o destino é maravilhoso, né? Essa educadora que foi lá, na verdade, ela era supervisora de educação da vela, que é a Alessandra Meller. Ela foi no salão, aí ela foi lá fazer uma visita técnica, né? Ela chegou lá com os produtos de coloração, tinha uma modelo, ela fez um cabelo assim, nossa, um cabelo que era um desafio, sabe? Era uma correção de cor assim de horas, né? O cabelo da menina estava todo manchado e a menina queria ficar ruiva e eles fizeram descoloração, limpeza de cor, né? Fizeram clareamento, depois aplicaram cor, reaplica cor. Eu só sei que no final, né, o cabelo ficou assim maravilhoso, o cabelo ficou perfeito. A hora que eu vi o resultado daquele cabelo, como eles trabalharam, a didática, a apresentação, eu fui correndo lá na recepção e falei: o convite para o curso da vela é meu, Sim, né? Peguei. É meu. E aí, incrível. quando eu cheguei na vela, que eu fiz meu primeiro curso, que eu entrei na vela, que eu vi aquele espaço, eu vi como as pessoas tinham prazer em educar, como existia todo um acolhimento, como eles envolviam as pessoas naquele processo, seja na teoria, na demonstração, na prática, eu descobri que o universo da beleza era para mim, sim, e que eu não sei se eu tinha o dom ou não tinha o dom, mas não sei se para cabeleireiro, mas quando eu vi, eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Uhum. É essa parte da beleza, é essa parte de ser um cabeleireiro que eu quero para minha vida. E isso foi em meados ali de 2002, aproximadamente. E eu pus aquilo na minha cabeça e depois de 3 anos eu recebi o convite para trabalhar na vela. Dia 5 de dezembro de 2005 eu comecei, né? Nossa. Foi o meu dia um dentro da vela. Nossa, que legal. Eu já ia mesmo dar o gancho agora com esse assunto e te perguntar quando que foi que tu pensou que, né, que veio a vontade de contribuir com a educação. Então, acredito que tenha sido talvez nesse dia, né, de ver a educadora trabalhando, talvez tenha Te despertado desafiou. mesmo. Sim, olha, de verdade, assim, a gente tem que ser honesto, né? Primeiro, eu acho que por vaidade, né? Por eu admirar tanto, né? Porque assim, como eu estava admirando aquelas pessoas, eu estava admirando a educadora, depois eu fui na vela, eu admirei e os vi, né? Assim, quase como entidades, né? Aham, E eu acho que com um pouco de vaidade eu falei assim, eu quero ser isso aí também, aham. né? É Tenho que lindo isso, confessar. quero. Nossa, Sim. achei o máximo quem eles representam ali, Ah, né? Então foi assim, primeiro passo, né? Foi uma admiração pelo que eles estavam fazendo, por como eles estavam fazendo e com a qualidade que eles estavam fazendo. Então, foram muitas coisas. Era o que, era como e a qualidade. Eu falei, eu quero isso, eu quero também. É isso que eu quero. Na hora, assim, veio essa questão de não necessariamente querer ser um melhor educador. Eu não tenho esse espírito, né, de de competição. comparação, nem de competitividade. Para mim, não existe ninguém melhor que ninguém e não é uma coisa. Não é demagogia, né? Eu acho que
as pessoas se destacam em coisas e outras se destacam em outras tantas. Então, para mim, isso é muito relativo, sabe? O que eu pensei era assim, eu queria, né? Acho que é esse lance da vaidade. Eu queria também compartilhar informação, mas eu queria causar a emoção que eles causaram em mim. Eu senti vontade de causar em outras pessoas também. Ai, que legal. E é tão bonito saber, assim, desse momento, né? Porque eu acho que é muito isso, é sobre emoções e sobre experiências que a gente quer causar na vida das pessoas. E a Ah, marca que a sem gente pode dúvida. Ah, deixar, né? Porque isso para ti foi fundamental para toda a tua, né? Seguir a tua vida ali profissional. Então, essas pessoas daquele dia foram incríveis na tua história, porque foi o start, né? E foi onde tu te identificou também, no sentido de, não quero trabalhar na área da beleza propriamente no cabelo, dentro do salão, mas quero causar isso na vida das pessoas. Que bacana. E como aconteceu, então, essa trajetória até tu chegar na vela? olha, aí é que foi interessante, né? Até tem esse ponto, né, que está misturado aqui dentro das nossas conversas, né? Que fala sobre tanto o processo de chegar até a vela e como eu estou hoje, né? Que tem essa questão assim, mas tem gente que pergunta, e você é cabeleireiro também? Eu falo, olha, eu sou, né? Sim, Claro. Eu nunca vou deixar de ser, eu posso só atuar ou não atuar. É, mas assim, primeiro respondendo a pergunta, né, de como foi o processo, acho que melhor, eu vou falar mais assim, de ser cabeleireiro. Eu nunca deixei de atender, né? é, Seja em salão, seja clientes. Às vezes eu recebo cliente aqui em casa, às vezes eu vou na casa da cliente, às vezes eu atendo em alguns espaços, tal. É, eu acho que um dos pontos mais importantes que eu acredito, né, de um educador é ele não se desprender da realidade, né? Porque eu acredito muito assim que a gente por trabalhar numa empresa, né, a gente tem que seguir muitos protocolos, porque a informação que a gente dá sobre um produto, ela tem que ser uma informação muito objetiva e ela tem que ser clara e ela não pode ter tanta variável, porque como essa informação vai chegar nas pessoas, a gente não tem muito controle sobre isso. E se a gente deixa muita margem para interpretações, acaba que às vezes as pessoas podem utilizar o produto de uma maneira não recomendada e ela pode ter um resultado que não é o que ela deseja. Então, o educador, para fins de segurança, tanto para o cliente final, para o cabeleireiro e até mesmo para a reputação da companhia, né, ele precisa ser politicamente correto. Né? Isso é uma verdade. Porém, a gente, como educador, a gente também tem que entender a realidade do salão, né? O dia a dia do salão. E para você entender a realidade do dia a dia do salão, do ponto de vista do cabeleireiro, você tem que atuar minimamente como um cabeleireiro. Aquela história, né? Você tem que entender dos corres. Né? Porque se você Uhum, fica só com close, não dá. uhum. Tem que É. entender do corre também. Então, assim, eu atuo como cabeleireiro até hoje, né, numa proporção muito pequena, mas de conversar com a cliente, né, de ter o contato com a cliente final. Eu acho isso muito importante. Então, esse é um ponto que eu acho legal. E sobre esse processo, né, de chegar até a vela, como eu falei, quando eu descobri a vela, né, até eu entrar na vela, foram aí 3 anos, praticamente, 3 anos e meio, aonde eu consumi a vela de 2002 até 2005, praticamente como uma faculdade, né? Quase que um tecnólogo aí, né? 2002, 2003, 2004, 2005, foram sim 4 anos onde praticamente eu ia toda segunda-feira na vela. Olha, na época que eu consegui arquivar o número de certificados que eu tinha, assim, não vou ser hipócrita de tentar lembrar o número,
mas assim, eu sei que de cada curso eu fiz pelo menos 5, de cada Nossa. curso que a Vela tinha. E aí é só fazer uma conta de quantos cursos tinha na época, multiplica por 5, era o número de certificados que eu tinha de frequência na Vela. E isso me ajudou bastante, né? Porque na Vela a gente tem um processo de capacitação do novo funcionário. E esse processo de capacitação, ele leva um tempo, né, de fazer a pessoa estudar o conteúdo da vela, entender todos os processos. No meu caso, como eu ia muito lá, eu falava a linguagem da vela. Eu usava só vela no salão. Para mim era só vela. Eu era realmente a vela né, já era, né, a minha brand love, né? Era a marca que me encantou em tudo, né? Na educação, na filosofia, a história da marca, né? Como a marca constrói os produtos. Então, assim, mais do que um funcionário hoje da Vela, eu entrei na Vela por ter essa admiração por toda a filosofia que a marca tem. Então, às vezes pode parecer piegas alguém falar assim, ah, Glauco, você fala isso porque você trabalha lá. Né? Você fala que ama a vela porque você trabalha na vela. Eu falo, não, é o contrário. Né? Primeiro eu amei a Uma- vela para depois eu Depois trabalhar de lá. trabalhar. Né? Eu não amei a vela depois que eu entrei. Né? Então, foi essa paixão por tudo que a marca oferece. E a gente sabe que isso é normal, né? Tem gente que ama a Apple, né? Tem tudo, tem o celular, Sim. tem o fone, tem o computador, tem gente que ama uma grife francesa. Ah, eu amo uma marca de cabelo, né? E aí foi meu sonho entrar lá e olha que como eu falei da ironia do destino, né? Aquela educadora, né, que era supervisora, que foi lá no salão demonstrar um cabelo, né, demonstrar uma correção de cor, ela foi a pessoa que me contratou. Né? Olha que Ela que legal. acreditou em mim, né? Que me conheceu desde o começo. Eu acho que eu devo ter sido aquele pentelho, né? Que não saía da vela, com o olhinho brilhando ali, e tudo que a pessoa falava, assim, ai, que lindo, ai, eu adoro isso. E aí, quando surgiu a vaga, né? Eu não passei no primeiro teste, né? Olha que Meu Deus. curioso também, né? Apesar de ter todo esse envolvimento com a marca, né? A gente percebe o quanto a marca tem esse critério, né? E eu percebo também, né? Desde o dia eu fiquei muito confortável, né? Eu fiz um teste em agosto e no teste você tinha que fazer um cabelo e você tinha que demonstrar o cabelo, né? Você tinha que explicar o que você fez. Porque não bastava, né? Não basta até hoje você ter a habilidade de fazer o cabelo. Você tinha que explicar o porquê que você escolheu fazer o que você fez. Tinha que fazer E com você tinha que conceito, assim, todo exatamente, apresentação do. exatamente. Exatamente. E para vocês terem uma ideia, eu também escolhi esse mesmo produto, né? Eu apresentei um tonalizante e o menino que entrou, né? Eu vou falar no meu lugar, porque eu acreditava que era meu, mas não era meu lugar, a vaga estava aberta. Mas o menino que entrou, ele também apresentou um tonalizante, a aplicação de um tonalizante. E o que foi o diferencial é que naquele momento, né, do nosso teste, eu não trabalhava mais no salão que eu conheci a vela um dia, né? Eu estava trabalhando num salão que não tinha vela, né? Eu fazia curso nesse último ano, né, em 2005. Eu fazia curso que eu ligava no 0800 para poder ir, então as vagas eram limitadas e tudo. E esse menino, ele trabalhava num salão grande e ele tinha contato recorrente com os lançamentos e tal. E aí ele apresentou um cabelo de tonalizante igual eu, e a segunda fase da apresentação era falar sobre um produto da Vela. E eu falei do produto que eu conhecia, que era um produto de styling e tal. E ele, falei bem, fui super bem, eu acho, né? Só que esse menino, ele apresentou uma linha de tratamento inteira, né? Ele falou do shampoo
Paul até o Living, falando sobre os ingredientes, tecnologia. Na hora que ele estava apresentando, eu já pensei assim, não vai ser hoje não. Não Porque eu deu. também contrataria ele, Ai, por que sabe? eu não fiz Porque, isso? porque além dele levar a informação, ele levou muito bem. Assim, então foi super justo, né? Ele ter entrado e de agosto a dezembro, uma pessoa da equipe tinha saído. E aí em dezembro, na verdade foi em novembro, finalzinho de novembro, a Alessandra me ligou e perguntou se eu ainda tinha interesse de trabalhar na vela. Eu falei, claro, com certeza, né? E ela falou, então tá, dia 5 começa um treinamento, se você ainda tiver um interesse, a vaga é sua. Eu falei, pode deixar que eu estarei lá. E curiosamente, né, nesse período todo, eu já estava trabalhando num salão mais legal, né? Eu saí desse salão que eu comecei, que era super legal, fui para um salão que era tipo uma barbearia de um amigo, né? E depois eu fui para um salão maior. E eu já estava ganhando um dinheiro assim que para minha idade, né, em 2005, hoje eu tenho 40 anos, em 2005 eu tinha 23 anos, né? E eu estava ganhando muito bem para 23 anos. E, e assim, a proposta para entrar na vela, eu ia entrar como um técnico júnior, né? Usava esse termo na época. E para aquele cargo, né, o salário era a metade do salário que eu já estava ganhando. E eu pensei, eu tenho 23 anos, sou solteiro, né, não tenho filhos, eu vou, não tem problema. Né? Então, eu aceitei imediatamente. Né? Eu levava, para ir trabalhar no salão que eu trabalhava, eu levava 20 minutos para chegar. Para ir para a vela, eu levava 1 hora e meia e ganhando Nossa. metade. Né? E eu fui, Muito mesmo amor. assim. Muito amor envolvido. É. É, Nossa. Que legal, legal saber desse momento, assim, né? Que realmente é isso, é amor. Tu escolheu e, tipo, foi algo que tu visualizou e pensou, quero chegar lá, quero este cargo. E independente do que, né, do que precisasse fazer ali no momento. Que claro, legal. claro. E como tu lida com o fato de estar sempre passando teu conhecimento adiante, então, isso algum dia foi um problema para ti ou desde sempre estava dentro do teu propósito? Porque eu sei que hoje em dia existem pessoas assim, eu não vou contar o meu segredo, porque esse é a minha fórmula, é o meu segredo. Como que tu lida com isso? Olha, é, o que eu sinto assim é um privilégio, né, poder trabalhar numa empresa aonde esse mecanismo, né, de compartilhar a informação, ele é a essência, né? Então assim na vela é o contrário, né? Na vela a nossa missão é compartilhar. Então como toda essa construção é, é, de conteúdo, né? Toda essa propriedade intelectual que é da vela, né? Por mais que hoje eu participo em construção de determinados conteúdos e tudo mais, mas boa parte do nosso conteúdo é um conteúdo internacional, um conteúdo global, né? Então, dentro desse processo, não há problema nenhum. Então, pensando em compartilhar essas questões, esse é o nosso foco, né? Que é compartilhar toda a informação. Mas, de outro lado, quando você pergunta assim, né, como é lidar com isso, né, é uma questão de muita responsabilidade, né, porque a gente sabe que quando você compartilha um conteúdo, não é só o que você está compartilhando, né? Porque hoje você vai, por exemplo, ministrar um curso, um treinamento, e você tem numa sala 30 pessoas. E você tem um conteúdo único para fazer esse compartilhamento, né? Para dividir, né? E só que existem 30 pessoas que têm 30 histórias diferentes, né? Que têm 30 experiências diferentes. Então tem pessoas que são mais experientes, outras pessoas que são menos experientes, tem pessoas que têm uma facilidade na absorção, tem pessoas que têm um pouco mais de detalhes, né? Ela precisa de mais detalhes para ela absorver essa informação. Então,
eu sinto que mais do que a gente compartilha, que isso é totalmente liberado, né? O que tá disponível a gente compartilha, não tem segredo, né? Mas a nossa principal preocupação é como a gente leva isso. Então, essa é a grande missão de nós, né, educadores, né, da Vela, que é como levar esse conteúdo, como fazer com que muitas vezes essa diferença que vai existir entre as pessoas que estão ali recebendo esse conteúdo possam ser minimizadas com a nossa metodologia. Tá? Então, esse é um ponto fundamental. A gente sabe muito sobre os canais de comunicação, né? A gente sabe que tem os auditivos, os visuais, os sinestésicos, e a gente entende que todo o nosso processo, né, de educacional, ele precisa contemplar essas variáveis. Então a gente tem demonstração, a gente tem a prática, a gente tem a teoria. Então tudo isso tem que ter muito cuidado, né? Você tem que pensar que tem pessoas diferentes, né? E essas diferenças são muito grandes, né? Tem diferença cultural, né? Porque eu trabalho majoritariamente no estúdio da Vela. Então lá é um hub, né, de clientes da Vela do Brasil. Então a gente tem um expert team. Você vai ter pessoas que são do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, de São Paulo mesmo, e todas essas pessoas têm culturas diferentes, né? Que nenhuma é melhor que a outra, nenhuma é mais importante que a outra, mas a gente às vezes tem que entender que a nossa linguagem tem que ser quase que de um apresentador de telejornal, né? Que o apresentador de telejornal, você vê que ele não tem sotaque, né? Você vê lá ó, o Jornal Nacional, um jornal de rede nacional, a pessoa não tem sotaque, a pessoa fala de uma maneira mais neutra possível para que ela possa ser compreendida por todos, né? Então, Sim. acho que essa é a principal preocupação que a gente tem com relação a como passar a educação, né? Como compartilhar o conhecimento. Ai, que legal. Nós fizemos, eu sempre digo que eu sou muito ruim com datas e tempos, sou péssima, então eu já não sei mais se foi esse ano ou se foi ano passado. Mas nós estivemos presentes numa turma que tu deu um curso aqui em Porto Aham. Alegre e eu até comentei depois com a Sheila, eu disse, nossa, que maneira legal, que didática legal, assim. Porque eu lembro que a gente teve uma dúvida sobre dois produtos, assim, um da Sebastian e o outro da Vela. E aí a gente perguntou a diferença, enfim, e a forma como tu nos explicou, assim, foi tão fácil, realmente, porque às vezes bate aquela, tá, mas os dois fazem a mesma coisa, qual que é a diferença, enfim. E aí tu nos explicou de uma forma tão simples, assim, que, ai, ok, É agora isso, é superamos. isso, deu, passou, sabe? Então eu acho que é realmente isso, e é super importante, assim, essa preocupação, né, da linguagem que é usada, ou da forma mais didática que seja, para que todas as pessoas entendam mesmo. E, Glauco, de que forma tu considera assim que a educação impulsiona uma carreira de sucesso? Nossa, olha, olha, as formas, elas são para mim diversas, né? Mas se a gente pudesse ser o mais, talvez, abrangente possível, né? Eu acredito muito, meninas, que o simples fato, né, de você estar num ambiente educacional, ele já vai te proporcionar algo único, né? Eu vou tentar sintetizar e explicar isso de que maneira. Imagina que e aí eu acho que toda a modernidade, né, que a gente tem de cursos online, EAD e tal, é uma maneira de diminuir as distâncias, né, com relação ao acesso, mas quando a gente fala, por exemplo, da educação presencial, existe um fenômeno que é a circulação do conhecimento e da percepção sobre o mesmo assunto, né? Então, quando a gente fala assim, como que a educação pode impulsionar? Primeiro, né, hoje, quando a gente pensa que o mercado da beleza, por estar muito pautado pelo desenvolvimento da indústria, né, do cosmético, a gente tem lançamentos acontecendo sempre.
né? Principalmente pela concorrência que as marcas têm. Então, você sempre tem um conteúdo novo, um produto novo, trazendo para você ou uma facilidade ou um resultado que você precisa ou que nem sabia que precisa, mas tem à disposição. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que a educação impulsiona o sucesso porque você vai tendo mais conhecimento sobre múltiplas ferramentas que podem te auxiliar a alcançar resultados ou de uma maneira mais rápido ou de uma maneira melhor, né, ou resultados que você nem imaginava que poderia alcançar. Então, isso já é um ponto. Então, existe também a educação que fala sobre a partilha das técnicas, né, que hoje está muito focado nos profissionais, tanto que as comunidades, como a gente falou aqui, os nossos artistas, SATs, embaixadores, eles são basicamente a nossa fonte de conteúdo é, técnico, né, de conteúdo de processos. Então, um curso de corte, um curso de mechas, um curso de coloração, a gente tem aí muitas vezes esses profissionais, artistas, SATs, embaixadores envolvidos. E isso vai impulsionar a carreira de uma pessoa, porque vai trazer para ela também métodos, mecanismos que vai, mais uma vez, ou poder trazer uma forma mais rápida, ou uma forma mais qualitativa, ou talvez uma forma que ela nem imaginava que poderia alcançar. Então, esse já seria o efeito direto que a educação tem no desenvolvimento, né, da carreira da pessoa. E o que eu sempre vejo que era exatamente, né, esse fenômeno que eu comecei naquela premissa sobre a educação presencial, que é a troca entre os participantes. Olha, eu poderia te dizer que assim, o valor que existe é, das pessoas estando juntas, né? Presenciando o mesmo conteúdo, depois ali naquele momento do café, no momento do almoço, aquela troca de contato, eu vejo pessoas fazendo esse contato mais direto, conhece o salão do outro, o outro vai no salão do um, então vira, até me fugiu a palavra quando a gente vai para outro país fazer Um intercâmbio. o intercâmbio, isso. Vira um intercâmbio profissional que a pessoa conhece o processo do salão do outro, né? Então, às vezes tem ali donos de salões, né, empresários que foram ali para fazer um curso de mecha, mas estão levando uma experiência de administração. Tem pessoas que foram ali fazer um curso de corte e estão levando uma experiência de gestão de pessoas, tudo porque ela está exposta num ambiente onde a troca ela é muito rica, né? Então ali as pessoas estão trocando ideias, experiências e isso é muito construído no ambiente educacional. Eu, de cabeça aqui, não consigo te dizer qual outra situação isso poderia acontecer com tanta qualidade e tanta naturalidade, se não num curso. Né? A pessoa ela leva mais que o conteúdo que ela pagou para ver. Ela vai levar ali outras pessoas e eu vejo que isso está cada vez maior e melhor na nossa profissão, que a gente não está se enxergando mais como concorrentes, porque tem Uhum. muita cliente, né? Tem mais cliente que salão, e isso é ótimo, né? E quanto mais a gente. Eu vejo isso crescendo, né? Que as pessoas estão se vendo muito mais como colegas de trabalho, colegas de profissão, do que como concorrentes. E isso só faz a nossa profissão ficar cada vez melhor. Com certeza. Eu, particularmente, sou o tipo de aluna que eu gosto desse presencial. Eu sempre costumo dizer que eu preciso desse calor humano, dessa troca com as pessoas. Eu tenho dificuldade, brinco que quando eu estou fazendo um curso online, eu fico andando. Eu ando com o computador na mão, eu ando com o celular, enfim, com o que eu estiver assistindo. Eu ando porque eu preciso, sabe, desse movimento, desse... E aí eu sinto falta desse, gente, preciso ter alguém aqui. Agora a gente até está fazendo, a gente está fazendo o Vela Angel,
né, de novo. Uhum. E aí eu disse para as meninas, porque eu e a Duda e uma assistente do salão. E eu disse, vamos nos encontrar e ficar juntas no horário do curso, porque a gente daí consegue fazer essa troca. Porque por mais que ali a gente tenha a opção de comunicação pelo chat, enfim, parece que falta isso da gente conseguir, porque tem pessoas que, ok, estão acostumadas, mas eu ainda sou da geração que eu preciso Interação, isso, né? dessa interação, porque é Sim. exatamente isso que tu falou, vai além do conteúdo que a gente só está vendo, né? A gente tem trocas além disso. Então é super importante esse movimento assim que a gente busca na educação. Sim, sim. E uma coisa não pode excluir a outra, né? Exato, Isso que é o legal. Se você tem o acesso a uma educação digital, excelente, não vamos sim, abrir mão, pelo contrário, a exatamente. Tem gente que fazer consegue tudo. viver as duas em paralelo. Sim, Sim. exato. Tem para todos, né? Porque é uma facilidade que a gente encontrou hoje, que a gente tem hoje, né? Acho que principalmente depois da pandemia isso ficou mais ainda comum, digamos assim. Mas eu acho que são duas coisas que podem, né, funcionar juntas quando a gente encontra meios de fazer, né? Faz as duas e tá tudo certo. E aí Com também que nem a certeza. gente achou uma alternativa, assim, né? De vamos ficar juntas, então, pra poder conversar um pouco e comentar, olha isso que ele tá fazendo. Porque senão a gente se sente meio sozinha, assim, né? Absorvendo a informação. Então, realmente, falta essa experiência, assim, num todo, né? Com mais pessoas. E Sim. essa questão também de que a gente não tem mais tanta concorrência, né? Eu acho que aqui a gente está conseguindo, através desse nosso projeto, dar uma. A gente costuma usar a palavra quebrada nesse bloqueio, nessa barreira que a gente tinha na nossa região, porque é uma cidade pequena, né? Então, às vezes tem essa barreira ainda de, salão concorrente. Então, através do Escovando Ideias, agora a gente também conseguiu aproximar e está sendo bem bacana esse movimento, porque está tendo uma troca. As pessoas estão nos procurando, dizendo, nossa, que legal. E às vezes pessoas que a gente não tinha até então contato e achava que pudesse ter uma barreira e não tinha, né? Então, é bem legal. Isso é maravilhoso. Sim. Então, tu já comentou pra gente que tu nunca parou de atuar como cabeleireiro, digamos assim, né? Continua atendendo algumas clientes, enfim. Mas tu chega a sentir falta, assim, da rotina do salão de todos os dias? Como que é pra ti esse sentimento, assim? Sente falta de ir pro salão todos os dias trabalhar? Não. Não? Acho que acho que essa é a única coisa que não. Mas assim, é, tem um salão, né, em especial que é onde eu costumo ir, que é o salão do Willy Morales, né, que é o WM Vintage Club. Ele fica aqui em Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Ele fica a 100 quilômetros, né? É rapidinho, estrada boa, chega rápido. Então, eu já fui muito mais frequente, né? Então eu cheguei num período lá, eu tô com ele faz 8 anos, mais ou menos, né? E desses 8 anos eu fiquei, por conta da pandemia, eu resolvi não ir, porque estava naquele sistema de rodízio, né? Então eu fiquei praticamente 1 ano e meio sem ir para o salão, justamente porque estava muito restrito e, gente, não, eu imaginei assim, não é justo, né? Eu ir para o salão e se eu fosse, eu ia estar tirando o lugar de um Alguém. colega meu, né? Por conta desse número de pessoas que poderiam atuar e, poxa, eu sou CLT, né? Então Uhum. eu tenho uma segurança tal. Então não achei ético, né, fazer isso. E então desses 8 anos que eu tô com ele, estou atuando na prática mesmo, uns 6 e meio, mais ou menos, né? E, e sempre foi assim, a máxima frequência que eu tive foi ir 2 vezes ao mês. Então eu ia um Nossa. sábado sim, um sábado não. Né? Uhum. E hoje, com uma alta demanda que eu estou agora do meu trabalho, né, na vela, fazendo outras coisas, né? E avança também o cansaço físico, né, e tal. Hoje minha família cresceu, né, eu casei, tenho mais uma filha, então nós somos hoje uma família maior e hoje eu tenho mais motivos para ficar em casa, né? Antes Uhum. eu tinha o prazer de ir para o salão do meu amigo,
né? Encontrar as pessoas que eu gostava muito de conviver, e eu não tinha muito motivo, né, para ficar em casa, né? Então, hoje eu tenho, né? Então, eu divido bastante essa questão da vida pessoal, balancear, né, também. E só que assim, a rotina do dia a dia do salão, ela entra muito naquela questão do ócio, né? Então eu fico, como eu vou sábado, eu fico com a parte mais gostosa, que é a parte de trabalhar mesmo, né? Uhum. Então, o que eu não tenho saudade do salão, que eu acho que é o que todo mundo não teria, né, em qualquer trabalho, que é o que vem de ócio dentro da rotina. Então, por isso que Uhum. essa rotina diária mesmo, eu não tenho muita saudade, não. Só Sim, de trabalhar com a agenda cheia. isso. Sim. E daí consegue matar essa vontade nesses sábados. Sim. Que legal. Glauco, quais são as falhas na educação de modo geral que você considera assim para que tenhamos mais profissionais qualificados no nosso meio? Falhas na educação. É, de modo geral, não dentro da vela, porque a gente Aham. tem o prazer, né, e o privilégio de estar em muitos cursos e a gente sabe a qualidade que tem a formação da vela. Mas eu vejo que a gente percebe na nossa região que a gente não tem muitos cursos, muita formação para essa galera até que está começando ou que não trabalha com uma marca específica, né? Porque a gente sabe que às vezes Uhum. acontece. O que que tu enxerga assim? Olha, é uma pergunta bem difícil porque eu acredito que não é um ponto muito cultural, sabe, Sheila? Porque o brasileiro, de modo geral, né, eu não vejo ele colocar a educação como uma prioridade, sabe? E talvez a falha no sistema educacional como um todo, né, seja da nossa profissão, da nossa área ou de outras áreas, a falha está não é fácil mudar uma cultura, claramente, né? Mas em trabalhar mais fortemente em mostrar o valor da educação. Sabe, é quase que ter mais marketing sobre a Uhum. educação, sabe? Mostrar para as pessoas os resultados que a educação pode trazer para a vida, né, de cada um que aposta. Porque quando a gente fala da metodologia, talvez possa ser aí, falando na prática, né? Eu acho que a capacitação de quem faz educação, ela deveria ser mais cuidadosa, né? Porque a gente sabe que você ter conhecimento, ele não te garante como um educador, né? Isso é um ponto muito importante. E aí, né, vou puxar a brasa aqui para a sardinha, né? Por mais que você falou, Uhum. não necessariamente da vela, mas assim, o que eu tenho muita segurança e satisfação e vejo com muita responsabilidade as coisas dentro aqui da companhia, né, é o quanto há de investimento na capacitação enquanto educador, sabe? Uhum. Então, assim, nós temos treinamentos com relação a como atuar como educador, quase que um treinamento pedagógico, né? Como Isso. você vai levar o conteúdo. Então, isso eu acredito que talvez seja uma falha na educação geral da nossa área, porque tem uma pessoa muito boa. É o que a gente vê às vezes acontecendo com um profissional que é fantástico em fazer um trabalho de coloração, em fazer um trabalho de mecha, em fazer um trabalho de corte. Então, imagina, um profissional assim, espetacular, que faz cabelos maravilhosos, e aí ele acredita por ele saber muito bem fazer aquilo que ele faz, que ele é capaz de ensinar alguém. E, e a gente sabe que ensinar alguém está relacionado com pedagogia, né? Está relacionado com metodologia, relacionado com didática, com oratória. E, e ter o conhecimento, ele é parte da educação.
você tem que ter o conhecimento de compartilhar conhecimento. Então, Uhum. talvez seria isso Uma o falha. principal ponto que nós temos como falha hoje na educação. Às vezes de Sim, achar que por eu saber muito, eu sei ensinar também. sim. É que a gente também não tem escola para isso, né? Se for analisar, a gente Exato. tem Esse é o grande empresas, ponto. a gente tem empresas que, como a Vela, por exemplo, que aí tem um investimento por trás, mas é uma empresa de cosmético. E a gente não tem Aham. uma escola para cabeleireiros que faça Essa esse trabalho. preparação para os Isso, educadores, digamos isso. A assim, gente não né? tem Isso é uma uma escola de faculdade, né? educadores, né? Isso. Isso. A gente não tem hoje uma faculdade, tipo, por exemplo, um magistério ou uma faculdade de pedagogia que seja para cabeleireiros. Então, eu acho que é um. Vamos ver, né? Daqui para frente, pode ser que a nossa profissão está crescendo tanto, pode ser que algum dia Porque isso surja. eu acho que já existe isso, só que está no futuro ainda. É, isso É, aí. Fica a boa dica. observação. Fica a dica. E para ti, qual seria o cenário perfeito da educação, assim, então? Olha, eu acho que seria, né, isso que já está acontecendo com essa modernidade, né? Eu acredito que as tecnologias estão fazendo com que a educação possa ter mais pessoas, né? Então, o cenário perfeito para mim de educação, falando de uma maneira mais, talvez até metafórica, né? Mas a educação, perfeita é aquela que é inclusiva, né? Então, a gente precisa oferecer mais acessos, né, para as pessoas, para as diferentes pessoas, né? Então, a gente vai percebendo que a nossa profissão é uma profissão muito motora, né? Mas a gente vem conhecendo histórias de pessoas, por exemplo, que são PCD, né? A gente já teve pessoas PCD no Expert Team, né? E a gente entende que tem, por exemplo, cadeirante, é, que é cabeleireiro, pessoas com dificuldades motoras. A gente sabe que também existe pessoas que são PCDs, mas não são os PCDs que a gente consegue perceber claramente, né? Às vezes tem problemas na coluna, às vezes um problema na perna. Então, eu acredito que a educação, ela também deveria tratar muito sobre ergonomia, sabe? Então, esse é um cenário que eu vejo também que precisa se estender a outras pessoas, né? Porque quando a gente fala assim, vou fazer uma aplicação de cor, vou fazer um corte, será que isso está incluindo todas as pessoas, né? Então, isso eu sei sim que é uma parcela talvez muito menor do que as pessoas que não têm necessidades especiais, né? Ou que são portadoras, né? Melhor de uma deficiência, mas incluir é sempre muito maravilhoso, né? Porque a gente sabe que a nossa profissão ela é muito pautada por esse olhar de estética, de beleza, e uma pessoa que às vezes não possui uma mobilidade como de uma pessoa que não é portadora de deficiência, ela pode ter muitas ideias, né? Imagina você tirar alguém de uma profissão, uma pessoa que tem um olhar maravilhoso para a beleza, que tem ideias maravilhosas de beleza, você não ter uma mente criativa só porque talvez ela não tenha a mesma mobilidade que a outra pessoa. Então, eu temo que a gente perca pessoas geniais porque ela dependia de uma função motora que ela não possui, né? Então, acho que a educação ela poderia contemplar mais isso para a gente não correr o risco de perder mentes criativas dentro da nossa área, né? E eu acredito que o desenvolvimento tecnológico também para a nossa profissão, ele também seria interessante, sabe, ter métodos mais disruptivos, né? Materiais diferenciados. Eu acho que a educação ela precisa também ser mais imersiva, né? Então, precisa ser inclusiva, imersiva. A gente tem imersão na prática, né? Quando a gente expõe ali, mas eu acredito que a gente criar mecanismo onde a gente possa ver o cabelo e os processos de uma maneira mais
aprofundada, né? Eu fico imaginando coisas, eu viajo muito, às vezes sou meio sonhador, assim, mas eu imagino, às vezes, um mundo onde tudo é meio gigante, sabe? Sabe, igual em filmes, a gente poder ver um cabelo muito maior do que ele é, muito maior que nós, sabe? Para que a gente pudesse enxergar, né? Então, ter recursos visuais, táteis, que possam fazer ainda mais com que os auditivos, os sinestésicos e os visuais possam ver o cabelo, sentir o cabelo, né, de outro ponto de vista. E também eu acredito que a educação ela tem que ser, né, como eu falei, inclusiva, imersiva e mais humana, né? Eu acho que a gente fala muito sobre cabelo, a gente fala muito sobre produtos, e eu acredito que a gente tinha que conhecer mais o ser humano, né, para que a gente pudesse fazer transformações que tivessem mais ligações com a parte psicológica, a parte emocional. Nós já somos, né, considerados psicólogos, né, e a gente poderia ter mais conhecimento sobre a psicologia, sobre pessoas e na mesma proporção que a gente tem sobre os processos, né? Sim. Sim. E para esses profissionais que iniciam a carreira como assistentes, qual que é a dica que tu pode dar? Olha, eu vou mais uma vez, né, usar a minha própria história como essa dica, né, como esse conselho, porque ser assistente para mim é maravilhoso, né? Eu acredito que não tem nada que te ensine mais do que o servir, né? Então, quando você se dispõe a servir, você aprende demais, né? Você aprende demais, porque você tem a possibilidade de observar, você tem a possibilidade de participar do processo, você tem a possibilidade de estar imerso em toda a situação e não ter a responsabilidade do resultado, né? Então, isso é muito bom, porque a pressão do resultado faz a gente, às vezes, não ter o desfrute do processo, né? Então, a gente está muito preocupado se vai dar certo ou não vai dar certo, e isso fica muito na mão do profissional, né? Então, ele é o responsável sobre o processo. E quando a gente assiste, como o próprio nome diz, a gente está ali sobre as orientações, né? Então, minha principal dica para o assistente a sua função é fundamental, né? Primeiro, não desqualifique ser assistente, porque para mim assistente é uma profissão, apesar de ser vista como um degrau, né? Porque o nível acima é ser o cabeleireiro, né? Mas eu acredito que tem muitas pessoas que viveriam uma vida sendo só o assistente, né? Eu conheço salões, né, aqui em São Paulo, em que as pessoas são assistentes a vida toda, né? E elas não quiseram deixar de ser assistentes. Para alguns possa ser visto como uma estagnação, para mim eu vejo como sucesso, como a gente falou no começo, porque se ela faz o que ama e ela ainda consegue suprir as necessidades da vida dela com o que ela tem de faturamento, ela tem sucesso. Então, o assistente não é menor, né, no processo, pelo contrário, ele é uma parte muito processo, muito importante do processo, e ele, se ele deseja ser o profissional, se ele tem a profissão de cabeleireiro como objetivo final dele, ele está sendo pago para aprender, né? Então é maravilhoso. Ele assiste, como o próprio nome diz, né? Ele assiste um profissional fazer, né? Ele assiste, ele absorve, ele está inserido. Então, do que eu vivi, do que me ensinaram a ser assistente seja sempre solícito, seja sempre curioso, seja prestativo, seja pontual, né? Seja respeitoso, seja colaborativo, né? Que eu acredito que o profissional de hoje, o profissional moderno, ele tem uma generosidade
muito mais polida do que antigamente, né? A gente vê histórias que os cabeleireiros antigamente eram um pouco mais rudes, né? Às vezes, né? Me perdão se algum cabeleireiro com mais experiência não é rude, né? Não estou falando de você, mas quem nunca ouviu uma história, né, de maus tratos com assistentes, né? Que hoje a gente quase não ouve tanto, né? Apesar de ainda existir, mas o assistente hoje ele vive num cenário muito melhor. Eu tive o prazer de nunca ter sido maltratado como assistente, mas é uma profissão maravilhosa. Busque a educação, busque as referências, esteja em contato com outros profissionais, e entenda que ou é um degrau ou pode ser aquilo que você vai fazer na sua vida inteira, mas sempre buscar com muita humildade, né, esse processo. Ai, que lindo ver, né? Porque é bem o que a gente pensa também, assim. A gente sempre fala que os assistentes para nós são não tem como viver sem, né? A gente não vive sem Não. assistente e A gente tem maravilhoso. um projeto aí que é o Despertando Talentos, onde a gente está tentando, né, despertar talentos de assistentes Aham. e de pessoas que têm essa vontade de se inserir no meio da beleza. E está sendo bem bacana porque é justamente isso que a gente passa. Né? Essa ideia de que você pode viver uma vida inteira sendo um assistente de sucesso, sendo muito bom Uhum. fazendo, assistindo, ou pode ser um Degrau. degrau, né, para um crescimento futuro. E a gente costuma dizer que a gente não vive sem assistente, que eles são a nossa extensão, que é a gente ali, a gente precisa daqueles outros braços nos ajudando. E também tratamos essa profissão com muito assim respeito e amor, né? Eu sempre costumo dizer, a gente gosta de ajudar o tempo inteiro, então a gente se ajuda, a gente trabalha em sintonia sempre com o assistente, porque para cliente é um resultado muito mais agradável, digamos assim, maior agilidade, enfim, então não tem como viver sem. Eu sempre digo, quando não se tem, a gente não acaba que a gente se acostuma rápido com o que é melhor, né? E aí depois que tu Claro. tem, nunca mais consegue ficar sem. E agora, então, para a gente fechar aqui com chave de ouro, vou fazer a nossa última pergunta. Estamos nos aproximando do fim, então eu quero agora saber de ti, olhando para trás, assim, todos os teus anos de carreira, qual foi o maior desafio que tu já enfrentou até hoje? Nossa, essa é uma pergunta, acho que talvez é a mais difícil, né? Porque se eu tô aqui é porque eu já passei pelo desafio, né? Sim. E, e também, né, a gente tem, né, uma, uma, uma naturalidade em fazer com que as coisas que foram difíceis ou ruins, elas, né, graças a Deus, elas fiquem menos permanente, né, na nossa memória recorrente e tudo mais. A gente tem que buscar bastante, assim. Mas acredito que, assim, de desafio que tenha me marcado, eu vou ser honesto para vocês, eu não tenho nada, assim, que foi algo que tenha acontecido dentro de um processo educacional que foi negativo ou que tenha sido ruim. Não estou falando que foram só flores, né, de todo o processo, mas eu acredito que a parte mais desafiadora dentro dessa profissão, né, dentro de ser educador, né, acredito que aí outros educadores até de outras marcas podem também participar dessa mesma ideia, é, é quando a gente não tem, como eu poderia dizer, é quando a gente não tem ambientes que sejam amistosos, sabe? Talvez os momentos mais difíceis que um educador possa viver é justamente quando a gente está diante de situações onde não há essa parte amistosa, sabe? Porque o educador muitas vezes muitas não, praticamente é a vida dele, assim como a vida do profissional de beleza é servir a cliente, né? É atender a cliente, a do educador é basicamente a mesma, só que muitas vezes entrar na casa do cliente, né, que é o salão de beleza,
e levar ali uma informação e tudo mais, ou receber o cliente no ambiente de trabalho ali, seja um estúdio, uma academia, e a gente sabe que algumas pessoas, às vezes, elas vão armadas, né? Elas vão com inseguranças e acaba, às vezes, gerando situações é, mais delicadas, situações difíceis de processo, como se o educador fosse uma ameaça, sabe? A gente não tem mais conhecimento ou experiência que um profissional de beleza. A gente tem muitas informações em primeira mão, porque a fonte da informação está com a empresa que aquela pessoa representa. Mas não estou dizendo que todo educador é livre de ego ou de vaidades, mas eu acredito que seja um educador ou um professor, já foi uma pessoa que entendeu que aquela pessoa que ele está compartilhando o conteúdo, ela vai poder, muitas vezes, dentro do que é medida de sucesso, né, para a sociedade, ela vai poder ir muito mais longe, né, por conquistas, por faturamento ou por visibilidade, né? O educador ele tem que ter essa calma, né? Ele tem que ter essa consciência que muitas pessoas vão passar por ele e que muitas pessoas vão ficar dentro, que eu falei, dessa medida da sociedade, vão ficar mais famosas, ter mais sucesso, ter mais dinheiro que ele. E a satisfação do educador mora nisso, né? Então, assim, se alguém passa por mim por um curso comigo, por um programa educacional comigo, e depois de alguns anos essa pessoa volta realizada, feliz, e ela traz para mim que parte daquilo foi o conhecimento que eu pude compartilhar com ela, nossa, isso é maravilhoso, né? Então, e o contrário seria o terrível, né? O mais difícil seria a pessoa fazer um curso comigo e falar, eu não aprendi nada com você, foi horrível, só me trouxe para trás. Então, assim, acho que o maior desafio que às vezes a gente tem no processo educacional, falando assim como um indivíduo mesmo, às vezes a gente não ter a melhor recepção, né? Uhum. Aí dá aquela dorzinha no peito, né? Você fala assim, nossa, Eu sou é, tão pro- bonzinho e sou tão não é nem querido. bonzinho, né? Mas eu fiz de tudo Uhum. para trazer algo e eu tô sendo contestado, eu Uhum. tô sendo muitas vezes tratado de uma maneira menos amistosa, às vezes até hostil, né? Uhum. Hostilizado. Por Às quê, né? vezes tem um profissional que ama outra marca, né? Tipo, ah, não, é que eu amo outra marca e essa marca que você está trazendo aqui, aí a pessoa começa, às vezes, a te gongar, né? A te colocar em situações embaraçosas. Então, assim, pode parecer superficial, mas é justamente quando você perguntou, né, Duda, a respeito ao que foi mais difícil, a mente vai apagando o que é realmente muito relevante. E sobra, às vezes, que isso eu diria que é um detalhe, né? Não é uma coisa tão relevante, mas o mais difícil que às vezes a gente lida no cotidiano é de não ter aquele ambiente tão Receptivo. amistoso. Mas a gente, assim, eu vou dizer que 99% dos casos, né, graças a Deus, a gente é muito bem recebido, a gente recebe muito bem na nossa casa, né, que é o Estúdio Vela. Então, assim, eu amo estar com os clientes e eu tento fazer com que a experiência deles também sejam muito prazerosa. Coisa boa. Então, Glauco, queremos te agradecer imensamente pela tua presença, por tudo isso que tu compartilhou com nós. A nossa admiração por ti só aumentou depois do dia de hoje, Ah, porque essa humildade, essa sinceridade, honestidade que tu tens em passar, né, toda essa tua experiência, essa tua história dentro da empresa, fora dela, do teu início de carreira, eu acho que isso é totalmente inspirador. E eu acho que, para resumir, é exatamente isso, assim, de olhar para as pessoas com esse detalhe, de saber que cada pessoa tem a sua história, tem o seu
a sua experiência, a sua cultura da sua região, né? E que alguns vão ter um pouco mais de conhecimento, de experiência, de tato ali com os clientes, outros menos, e conseguir se adaptar, né? Trazer para dentro da tua realidade a melhor forma de passar o teu conhecimento adiante e querer enxergar nas pessoas um sucesso e ficar feliz com esse sucesso, porque tu poderia muito bem ir lá fazer o teu trabalho e só fiz o meu trabalho. E a gente vê nessa conversa contigo que tu vai muito além. Então, é muito amor envolvido na tua trajetória toda e o amor veio antes, né, É, da tua conquista ali início, dentro na da marca. vela. Isso. Que legal. Também quero te agradecer, então, por ter topado, né, o convite, por estar aqui com a gente. Com certeza esse episódio vai ser muito inspirador para mais pessoas, para quem está começando também. E é o nosso desejo também que a educação aumente, que a gente consiga, né, levar adiante também mais conhecimento para todos os profissionais. E mais uma vez, obrigada, então. imagina, muito obrigado, Duda, Sheila, pelo convite. Eu fiquei muito feliz mesmo. Agradeço a paciência, né, que vocês tiveram, porque a gente está aí em um mês que vai ter agora em setembro, tanto a nossa participação no Beleza Experience. A gente tem um encontro nossa, e aí eu estava com a minha agenda um pouco complicada. Agradeço a paciência da Imagina. gente conseguir. Fiquei muito feliz da gente ter conseguido esse horário e obrigado também por esse espaço, permitir compartilhar esse conteúdo e fico muito feliz de saber se alguém que estiver assistindo a gente aqui poder levar um pouco dessa história como uma motivação, né, de não desistir, não vamos para frente. Se a gente conseguir levar isso para a audiência do podcast, né, do Escovando Ideias, vai ser muito fantástico para mim também. E eu desejo para vocês, não só como profissionais de beleza dentro do salão, mas também como aí essas empreendedoras do podcast, todo sucesso para vocês. É maravilhoso um projeto como esse. É uma parte, por que não, né, de educar, né, de alguma forma vocês estão levando conteúdo para uma audiência. Então, parabéns. Fico muito feliz de saber que pessoas como vocês fazem com que outras possam ter uma vida profissional melhor. Parabéns para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Então, estamos encerrando por aqui. Gostaríamos de dizer mais uma vez para nos acompanhar no Insta, né? Escovando Ideias, seguir o canal no YouTube, curtir, dar o like, compartilhar. E vamos escovar as próximas ideias aí. Tchau, tchau. Tchauzinho!